Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio iniciando aqui com vocês. Um prazer receber você que está assistindo esse episódio. Já vai ali dar uma curtida, dar um like nesse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, isso é importante para nós. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tem muito conteúdo legal aqui para vocês, tá bom? E vamos falar agora do nosso patrocinador oficial. Vamos falar de Sorria, contabilidade especialista em clínica odontológica. Então, eu brinco em todo episódio. Ninguém gosta de falar de imposto, ninguém gosta de pagar imposto, mas nada melhor do que a gente ter uma contabilidade da nossa confiança para entender se o nosso regime tributário está adequado para o nosso negócio e como que a gente pode pagar menos imposto de maneira legal e ética. Então, aqui vai ter um QR Code. Entre em contato com o time da Sorria, que eles vão dar uma mentoria bem legal para entender o seu negócio, os gargalos, o que dá para melhorar, o que dá para potencializar. Então, entre em contato com o time que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora vamos chamar a nossa convidada. Convidada de hoje, convidada especial, né? Professora graduada aí pela Universidade Estadual de Campinas, FOP, conterrânea lá de Piracicaba. Doutorado e mestrado aí na parte de farmacologia, anestesiologia, terapêutica medicamentosa, doutorado sanduíche na Universidade de Newcastle. Atualmente professora e pesquisadora da São Leopoldo Mandique, tem vários cursos aí de sedação, né? Um currículo assim, se a gente fosse falar, ia perder um tempinho aí, viu? Então, mas é muito prazer recebê-la hoje aí, Juliana, tá? Juliana Ramaciato, né? Eu até perguntei para ela, como que fala isso aqui? A gente chama de Ju, nunca chama. Oi, doutora Juliana Ramaciato, né? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, será um papo muito legal e tenho certeza. Obrigado, eu agradeço o convite, o espaço e espero que seja proveitoso aí para todo mundo. Com certeza. Ô, Ju, e vamos começar falando lá da tua infância. Você sempre pensou em ser o que é hoje? Você pensava em fazer outra faculdade? Tem alguém na família da mesma área que a sua? Eu sabia que eu queria fazer uma área biológica. Então, desde pequena eu fazia experimento, tinha kit de química, tudo. Sério? E meu pai sempre me incentivou bastante, né, nesse lado. E eu sempre fui pro lado das ciências mais biológicas, mas eu decidi fazer odonto no dia que eu fiz a inscrição no vestibular, porque para mim, eu fiquei pensando em veterinária, pensei em medicina, pensei na odonto, meu pai era dentista. Ah, seu pai é dentista. E aí, no dia que eu fui fazer o vestibular, que eu decidi fazer odonto mesmo. Mas fiz odonto e hoje não trabalho, assim, diretamente com a odontologia, né? Eu faço uma área muito mais básica, que às vezes tem uma interface muito maior com a medicina. Legal. Do que propriamente com a odonto pura, né? Pensando em especialidades, por exemplo. Mas por que você resolveu ir para essa área que você está hoje? Você chegou a clinicar? Eu fiz especialização de implante, fiz um aperfeiçoamento de cirurgia. Meu pai tinha consultório, então eu cheguei a trabalhar com ele. Mas aí, para mim, a área de pesquisa, ensino, ficou mais atrativa. E a rotina de consultório é uma rotina pesada, né? E aí eu fui para esse caminho do ensino, da pesquisa, né? Da área acadêmica e larguei o consultório. Hoje eu sou professora 40 horas, né? Na São Leopoldo. Então, eu me dedico basicamente à graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa. E o que eu faço de clínica é dentro da clínica de graduação e também nos pacientes de pós, na clínica de sedação, né, e assim por diante. Mas você gostou dessa área em específico já na faculdade ou foi depois? Na verdade, eu falo muito isso para os meus alunos, né, na graduação. Eu acho que na graduação, você gostar de uma matéria ou não tem muito a ver com o professor. Com certeza. Com certeza. Com a empatia do professor, com a forma com que o professor passa a matéria, a paixão que ele mostra pelo assunto, o link que ele faz com a clínica, o que o aluno vai usar depois, lá na frente, porque que ele pode ser diferente usando aquela matéria. E aí o Gropo, né, que é professor lá em Piracicaba, o professor Francisco Gropo, ele me chamou logo no início, eu estava no primeiro ano na aula de farmácia, ele me chamou para fazer iniciação científica. E porque eu tirei uma nota alta e a turma tinha ido mal, e aí ele falou, nossa, você estudou, né? E daí eu falei, estudei, mas nada assim, né? Além do que eu estudaria normalmente. Aí ele falou, você não quer fazer iniciação?
E aí eu entrei para esse lado da farmácia. Sempre gostei, né? Desde pequena, mas aí eu comecei a me dedicar mais para essa área de anestesia, de sedação, terapêutica, e aí foi. E são poucos, né? Porque eu lembro na faculdade, farmacologia, bioquímica, era uma coisa assim... Normalmente Difícil. O aluno da odonto, ele entra muito focado em procedimento, né? Sim. Ele quer cortar, ele quer operar, ele quer restaurar, ele quer fazer faceta. Hoje ele quer fazer ROF, né? E aí a gente tem, né, esse lado muito de técnico, né? De fazer o procedimento. E a base biológica às vezes fica esquecida, né? Então, essa área básica realmente... Tem muito da forma com que ela é dada, muitas vezes, mas ela também fica um pouco esquecida, né, pro dentista. Daí, na hora que ele tá lá na frente, fazendo uma especialização, alguma coisa, ele começa a sentir falta, né? Hoje, a população, hoje, ela tem uma diversidade e uma característica sistêmica muito complexa, né? A gente tem uma população cada vez mais complexa sistemicamente e aí ele tem uma dificuldade na clínica do dia a dia, né? Vamos começar com polêmica, então. De 0 a 10, qual a nota que você acha que a odontologia hoje negligencia o uso de anestésico, de medicação, né, na sua rotina clínica? É difícil de generalizar, né? Claro, porque tem dentistas e dentistas, mas se a gente puder, sei lá, pegar aí, eu acho que 80%, 85% dos profissionais ainda tem muita dificuldade em escolha de anestésico, por desconhecimento farmacológico mesmo, e muitas vezes acaba comprando anestésico pelo preço e não pela característica química ou pela indicação de sal, vasoconstritor, enfim. E isso é muito problemático, né? Porque principalmente quando a gente engessa e usa uma solução para tudo e para todos, você vai errar em alguém. Não existe uma solução perfeita de você falar só uso aquela. E aí se você engessa tudo e compra mais barato e usa para todo mundo, em algum momento você vai ter problema. E você acha que isso vem da base do ensino ou também requer uma atenção pro profissional que não busca conhecimento, não busca um curso de atualização, vai passando ali receita pronta, né? Às vezes o cara chega, o farmacêutico, passa essas medicações aí para mim que a gente dá um curso para você, né? Acho que as duas coisas são verdadeiras. Tem um pouco da base, da formação mesmo, e muitas escolas de graduação não valorizam o conhecimento básico do aluno. Poucas escolas de graduação têm o ensino, por exemplo, da anestésia ou da terapêutica como matérias isoladas. Às vezes elas são dadas dentro de matérias clínicas. Por exemplo, dentro da cirurgia, a cirurgia fala da terapêutica para ela. Daí tem a pério, tem a endo. E não tem uma matéria de terapêutica, talvez, para o aluno entender todo aquele contexto, né? Então, acho que tem um pouco sobre isso. As DCN, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, reguladas pelo MEC, elas tiveram uma alteração recente, foi em 2021. Houve uma atualização das diretrizes curriculares que quer basicamente o seguinte: o que o MEC espera de uma faculdade de graduação para jogar um egresso no mercado. Ou seja, como que eu estou formando meu aluno de graduação para ele entrar no mercado. E aí entraram algumas coisas bem interessantes nessa DCN nova, que foi de 2021. Entrou, por exemplo, suporte básico de vida, ensino das emergências médicas, odonto hospitalar, pacientes especiais, terapêutica medicamentosa, com uso racional de medicamentos. O problema é que está lá, foi publicado em 2021, mas eu não sei se isso está sendo cumprido nas escolas de graduação. Será que ainda a emergência médica é dada como uma optativa? Ela está na grade, mas ela é obrigatória para o aluno? Ele tem aula prática, né? Ou ele só tem uma aula expositiva, curta? Então, na São Leopoldo, por exemplo, eu tenho uma disciplina só de farmaco, uma disciplina só de anestésio, um semestre inteiro de terapêutica 1, um semestre inteiro de terapêutica 2, eu tenho uma disciplina só de sedação, eu tenho uma disciplina só de emergência, a gente tem uma disciplina específica de paciente especial, uma específica de odonto hospitalar, que eu estou falando das áreas correlatas, né? A gente tem uma disciplina muito interessante que é Fundamentos da Clínica Médica, com a visão da odontologia. E quando o aluno chega no 4º ano, ele faz suporte básico de vida pela American Heart. Então, ele sai com a carteirinha dele válida por 2 anos. Então, é uma formação diferente, mas é a exceção. Piracicaba tem um pouco isso também, né?
Então, a Piracicaba tem a área de farmaco muito forte, né? E aí a disciplina específica, incluída na pré-clínica, mas dentro de uma disciplina específica. Poucas escolas de graduação fazem isso. Então, mas será que quando a gente não fala, por exemplo, de anestesia, às vezes o profissional, um recém-formado, que não teve tanto esse fundamento na graduação, será que ele sabe de fato os riscos Não que sabe. aquilo vai promover? Por isso que ele não Muito come mais barato, né? provavelmente ele não sabe. Ele Quais não os sabe, riscos, por Ju? exemplo, que se ele usar uma lidocaína a 3%, ela tem praticamente o dobro de toxicidade sem você garantir nada de ganho terapêutico. Porque a literatura da lidocaína é uma literatura velha. A lidocaína é uma droga da década de 40. Ela é considerada o padrão de comparação desde a década de 40. E todo mundo sabe que ela funciona bem a 2%. Mas aqui vende a 3%. E aí, muitas vezes, tem aquele apelo. É mais forte, mais concentrada. Então, eu vou usar essa porque é mais barata e mais forte. E aí, acaba, muitas vezes, sendo um tiro no pé. Porque é mais fácil de atingir toxicidade. Então, muitas vezes, realmente, o dentista não sabe o que ele tem de risco ali, usando, por exemplo, só é 1%. Mas 1% ali faz toda a diferença. Entendi. E a gente fala, estava até comentando nos episódios anteriores, né, das iatrogenias, né, das sobreindicações, né, da pério, da implanta e tal. Só que quando a gente fala de farmacologia, né, e quando a gente fala de anestesiologia, eu acho que é um assunto muito mais sério do que as demais especialidades, não menosprezando de forma alguma a importância de cada uma. Mas, cara, é difícil um cara fazer um implante torto lá e o cara morrer. Exato. Mas a medicação errada, a anestesia errada, muitas vezes o cara não dá valor a um estudo específico para aquilo. Você sabe, Matheus, que eu falo muito isso para os meus alunos na graduação, né? Porque eu gosto de mostrar para eles um artigo que é uma revisão sistemática de 2017 e ela pega o pior desfecho para o dentista, que é óbito, morte no consultório odontológico, e fala um pouquinho sobre número de óbito ano, que é uma subestimativa, porque o que está ali numa revisão sistemática é o que foi publicado. Sim. Né? Então, não é um número real. Mas o mais interessante que eles colocam ali é a causa da morte. Causa líder de morte, quando você pega o contexto odontológico. Complicação relacionada com anestesia, sedação, medicação. Olha só. E aí eu falo para eles, você pode ser o cara da cirurgia, você pode ser fodástico da estética, você pode ser o cara da endo e matar o paciente numa escolha anestésica errada, por exemplo. Mas pela quantidade também. Pela quantidade, por uma intravascular acidental, por uma interação medicamentosa, por uma reação alérgica que poderia ter sido triada se eu tivesse feito algumas perguntas simples para o paciente, por um conservante que ele possa ter alergia. Nesse tipo de situação, com certeza, você pode ter uma complicação. Não vem ao caso a gente citar a importância de uma anamnese bem feita. Exato. A gente fala isso várias vezes, né? Mas pro telespectador aqui que está assistindo, pro aluno que está assistindo, pro dentista que está assistindo, se ele fizer uma anamnese bem feita, qual que é o alerta que ele precisa ligar das principais comorbidades? Opa, eu lembro que a Juliana falou disso. Eu preciso ver qual que é o anestésico que eu preciso usar. Quais que são os principais alvos ali de importância? Hoje a gente fala muito sobre red flag, né? O que você tem ali de marcador para ter no mínimo uma tensão maior. E aí para anestesia local, a gente tem várias coisas importantes para levar em consideração, né? Se eu tenho, por exemplo, um paciente cardiopata, um hipertenso, eu preciso saber se a doença está compensada. Então, no mínimo, eu preciso avaliar sinais vitais desse paciente, incluindo pressão arterial, frequência cardíaca. Se o paciente não sabe me esclarecer dúvidas da doença dele, eu tenho que entrar em contato com o médico, que é provavelmente quem sabe me dizer o estado real daquela doença cardiológica que o paciente tem. Eu tenho que levar em consideração que ele tem, provavelmente, muitos medicamentos envolvidos ali. E aí vai desde um anticoagulante ou um antiagregante plaquetário até um antihipertensivo. E aí a gente tem as interações medicamentosas. Eu tenho que levar em consideração que se eu faço uma intravascular acidental nesse paciente com um vasoconstritor adrenérgico, ele vai ter uma perturbação muito mais relevante do que um paciente saudável. Então, esse é o contexto, vamos dizer assim, básico, né? Se eu tenho um paciente diabético, é muito semelhante, porque todo vasoconstritor adrenérgico é hiperglicemiante. Mas, normalmente, o impacto de aumentar uma glicemia ali
transitório do consultório é muito menor do que uma alteração de pressão ou de frequência. Então, vai, obviamente, trazer um prejuízo para a doença dele, mas não é uma coisa que vai ameaçar a vida dele ali no momento do atendimento. Né? E hoje a gente tem muito paciente usando Venvance, por exemplo. O Venvance é um derivado anfetamínico muito usado para TDAH, né? Para déficit de atenção, hiperatividade. E é basicamente uma anfetamina. Ele tem um monte de efeito cardiovascular que precisa ser monitorado. Caramba. E às vezes o paciente está usando essa medicação, ele é um jovem, e aí você muitas vezes não se liga na hora de uma anestesia, mas uma intravascular acidental com vasoconstritor adrenérgico também pode fazer um pico, siso lá. Né? Um siso, exatamente. É um paciente jovem, saudável, né? Sei lá, ele está tomando ali porque ele precisa de uma ajuda na escola, enfim, vai prestar vestibular, sei lá, enfim, nesse sentido. E aí você tem um problema grande. Aí a gente tem também, né, as drogas de abuso, vamos dizer assim, né? Muitas delas são estimulantes, e aí vão ter interação com o vasoconstritor, e por aí vai, né? A gente tem paciente, por exemplo, hepatopata, ele não metaboliza adequadamente. Todo sal anestésico é metabolizado no fígado, exceto a articaína. A articaína é metabolizada principalmente no plasma, né? Aí tudo é excretado pelo rim. Então, se o meu paciente é renal crônico, ele também vai ter um risco de toxicidade maior. E, assim, tem um paciente anêmico, por exemplo. Hoje a gente tem muito paciente vegano, né? E aí o vegano, com todo respeito aos veganos, né? Às vezes eu falo isso, as pessoas ficam falando, né, que eu estou assim, pré-julgando o vegano, mas o vegano, muitas vezes ele tem deficiência, né, de ácido fólico, complexo B, e alguns outros nutrientes que pode aumentar a chance dele estar anêmico. Então, se o meu paciente... Até isso eu pergunto para o paciente, né? Sim. Você tem alguma restrição alimentar? Faz alguma dieta específica? Você faz acompanhamento nutricional? Como que tá? Você fez um hemograma recente? Porque se esse paciente está anêmico, ele tem um risco maior de metemoglobinemia. Quando eu faço uma prilocaína, por exemplo. Entre outros riscos que a gente tem. Então, é vasto, né? É um universo... Hoje amplo. Tem algum que é mais seguro em termos de artigo científico? Sempre que você for procurar segurança na anestesia local, você vai ter, normalmente, o perfil do paciente mandando na escolha. Entendi. E aí vai acabar variando bastante. De tudo. Então, por exemplo, se você pegar alguns artigos publicados na revista que chama Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles têm alguns artigos publicados tanto pelo INCOR, que eles têm um núcleo específico de estudo de pacientes cardiopatas e aí o impacto do vasoconstritor odontológico. Tem alguns estudos publicados pelo Instituto Dante Pazanese, né, nessa revista. E hoje, né, a gente tem a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia publicando diretrizes de tratamento desses pacientes. Entendi. Então, a epinefrina, né, a adrenalina, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, ela é considerada um vasoconstritor seguro, desde que tem uma condicional. Eu use uma dose baixa, 2, 3 tubetes, que eu faça aspiração prévia, que eu esteja fora do vaso, que eu faça uma injeção lenta, controlada, né? E que eu faça uso inteligente do meu anestésico. Né? A prilocaína com felipressina, ela tem uma opção interessante, porque a felipressina não é um adrenérgico. Então, para paciente, por exemplo, com arritmia, para pacientes com algumas condições específicas, ela pode ser uma droga interessante, porque ela não altera a frequência cardíaca. Né? Ela tem um impacto muito menor no sistema cardiovascular. Então, a gente tem essa escolha, o americano não tem. Né? Então, a gente tem a prilocaína com felipressina que nós usamos aqui, ela é usada na Europa, é usada no Japão, é usada na Austrália, né? E tem muito trabalho mostrando que ela realmente tem um impacto menor no efeito cardiovascular, né? Na frequência principalmente. Não o que era vendido para o dentista nos anos 80, né? Que era uma droga isenta de problema cardiovascular, mas ela realmente tem um impacto menor, a felipressina, né, quando a gente compara com o adrenérgico, por exemplo. Entendi. E quais são as contraindicações da articaína, né? Hoje nós temos ainda a articaína 1 para 100 e 1 para 200, né? Você consegue aumentar a dose dependendo. Mas vale a pena usar menos 1 para 100? A articaína é uma droga nova, recente, pensando em comparação com outros anestésicos. Então, ela é uma droga que explodiu, vamos dizer assim, né, na década de 70, e aí ela entrou nos Estados Unidos no ano 2000, entrou aqui no fim
99. Ela foi aprovada para uso ano passado no Japão. Então, ela é uma droga em expansão. A gente tem uma explosão de artigo científico com articaína, principalmente a partir do ano 2000, quando ela entrou nos Estados Unidos. Os estudos anteriores são principalmente estudos europeus e canadense. O canadense, ele usa articaína desde a década de 80, por influência francesa. Então, é uma droga muito interessante, porque ela tem uma molécula híbrida, ela tem um anel aromático muito diferente, ela tem um anel tiofeno, então ela tem uma difusão diferente, ela é metabolizada de forma diferente, porque ela é uma amida, mas ela tem uma característica éster, então ela é metabolizada no plasma, 95% dela. Isso faz com que a minha vida seja mais curta, então mesmo sendo 4%, em termos de toxicidade sistêmica, isso acaba se compensando. Ela é bem interessante porque tem um trabalho que foi feito com pacientes idosos, né? E aí fizeram a curva farmacocinética dela e mostraram que, mesmo ela sendo 4%, ela não precisa de ajuste de dose, porque, na verdade, ela é metabolizada no plasma. Então, mesmo a gente sabendo que o paciente idoso ele vai ter uma função hepática prejudicada, né, pelo próprio envelhecimento fisiológico, isso não vai impactar na toxicidade da droga, porque ela é metabolizada no plasma. Então, é uma droga bem interessante nesse sentido. É uma droga 4%, a literatura recomenda que ela seja usada apenas para pacientes a partir de 4 anos de idade. Existe um trabalho, um único trabalho clínico que foi feito em crianças de 3 a 4 anos, mas um monte de critério de inclusão para deixar seguro. Então, a literatura vai recomendar a partir de 4 anos, para o uso pediátrico. E a gente tem essa opção, um para 100 mil, um para 200 mil. A literatura endodôntica, e a endodontia usa muito, né, a articaína, ela mostra que, em termos de efeito de polpa anestesiada, de tempo de trabalho, de qualidade anestésica, a performance é semelhante a um para 100 mil ou um para 200 mil. Tem alguns trabalhos em cirurgia periodontal, e quando você tem uma necessidade de hemostasia, mostrando que, obviamente, a 1 para 100 mil, ela me dá um controle hemostático melhor, porque eu tenho uma concentração maior de vasoconstritor. Em termos cardiovasculares, o impacto da 1 para 100 mil é maior do que 1 para 200 mil, mas foi dentro de um limite terapêutico aceitável. Então, tem trabalho desde começo dos anos 2000, né, comparando essas duas, e a performance é muito semelhante. Certo. 1 para 100 mil, 1 para 200 mil. Então, num paciente cardiopata, num paciente diabético, é preferível aumentar, né, a margem, diminuindo a dose, né, ou seja, aumenta a diluição, e aí a gente vai ter uma dose menor por tubete. Legal. E a metabolização dela é rápida? É rápida, 20 minutos de meia-vida em média. Legal. Então, ela tem, por exemplo, pelo menos isso que eu acho, né, um achismo aqui, 1 para 100 mil, 4 tubetes no máximo. Você pegar um paciente de quantos quilos? 80, 90 quilos. Tranquilo. Tá. 1 para 200 poderia dobrar? Ou não? Pensando no vasoconstritor. Sim. Mas a gente está levando em consideração a toxicidade de quem? Do sal. Quando eu falo de meia-vida, a gente está falando principalmente da metabolização da base anestésica, ou seja, o sal que está ali no tubete. Tá? E aí a gente vai levar sempre em consideração o peso do paciente. Então, por exemplo, se eu pegar um paciente de 80 quilos, a dose média por quilo de peso considerada segura da articaína é 7 mg a quilo. Entendi. Tá? Aí a gente faz uma continha básica, divide por 72, que é o que tem no tubete, e aí eu tenho o número exato. Mas você tem uma margem aí, pensando num paciente de 80 quilos, usar 7, 8 tubetes, se ele não tem contraindicação cardiovascular, é aceitável. E falta muito também a técnica, né, anestésica. Aí tem isso, né? Será que eu preciso desse volume anestésico? A gente calcula muitas vezes a dose máxima para a gente ter uma noção do teto, né? Mas não precisa usar esse teto, né? Talvez eu consiga usar menos. Então, quanto menos possível, melhor, né? É um combo, né, que a gente chama. Lá na clínica, às vezes, vai fazer, sei lá... isso vem de uma curva de aprendizado normal, né? Normal. Antes usava, sei lá, 6, 7 tubetes. Hoje a gente vai fazer o mesmo procedimento com sedação, usa 2. Sim. Entendeu? Então você tem todo o controle pré-operatório do paciente, o manejo, né? E isso é muito interessante também. E o controle da ansiedade, ele contribui muito na qualidade anestésica, né?
São assim, é uma dupla inseparável, são dois fenômenos que se amplificam mutuamente e que, se eu controlar, eu vou ter benefício para os dois lados. Então, quanto mais eu controlar a ansiedade do meu paciente, melhor vai ser o controle de dor e vice-versa. Legal. Isso é fato. Desculpa, só para matar ainda, que é uma dúvida minha mesmo. 20 minutos, estou numa cirurgia lá, vou ter que anestesiar mais, mas eu já comecei a minha cirurgia há 40 minutos. Eu desconsidero essas 2 primeiras doses ou não? Desconsiderar a gente não pode, porque por uma droga ser eliminada, muitas vezes ela leva 6 a 8 meias-vidas. Mas o que a gente tem de pico de toxicidade, com certeza, são as 2 primeiras meias-vidas. Então, a gente tem uma margem um pouquinho maior ali, porque você já tem um tempo maior, de procedimento para complementar com um pouco mais de tranquilidade. Legal, desculpa, pode ir. Não, eu ia falar assim, pensando que tem muito paciente que assiste também podcast, existe, Ju, a possibilidade de uma anestesia não pegar? Existe. Porque às vezes o paciente fala assim, porque eu fui no dentista, ele me deu um monte de anestesia. Existe. A anestesia não pegou. Existe. Ou é a anestesia ou é a técnica. Pode ser as duas coisas, mas existe. Existe paciente mais refratário à anestesia. Existe. É que no Brasil a gente não tem essa população com muita frequência. Mas nos Estados Unidos eles têm muito trabalho mostrando que pacientes ruivos, sabe aquele ruivo bem característico mesmo? Pintadinho, branquinho, bem cabelo foguinho. Eles têm um polimorfismo e eles reagem menos a anestésico local, eles reagem menos a analgésico, eles reagem menos, inclusive, a alguns sedativos, e tem alguns trabalhos até com anestesia geral. São mais resistentes. Caramba. Então, tem, com certeza. Pode estar associado tudo, a ansiedade, a técnica anestésica. A gente tem várias causas, de falha de anestesia. A ansiedade, com certeza, é um grande contribuinte. Tá. Porque muitas vezes o paciente fala assim, mas não pegava anestesia. Aí ele sai do consultório e manda mensagem pro dentista, agora pegou. Na verdade, ele estava anestesiado. É que ele saiu do ambiente que estava gerando estresse, que estava gerando ansiedade. E aí, lembre-se que a dor é um fenômeno psicossomático. Então, às vezes, isso acontece muito com o dentista. O paciente está com a boca torta de tão anestesiado que ele está, você aciona o motor fora da boca dele, ele ouve o barulho e fala, tá doendo. E aí você tem ódio, às vezes, que você fala assim, nem relei ainda, E, na verdade, aquilo é o quê? É o córtex dele dizendo, avisa porque vai doer. Você tá ouvindo barulho? O barulho já é um estímulo para deflagrar aquela resposta. Então, controlar a ansiedade é bem-vindo. Aí a gente tem falhas, por exemplo, de erro de técnica, literalmente. E o conhecimento de anatomia faz toda a diferença. Com certeza. A gente tem uma dificuldade muito maior de anestesiar a mandíbula do que de anestesiar a maxila, por uma característica óssea. Então, na mandíbula, a gente tem cortical espessa, a gente tem que fazer um bloqueio, a técnica de bloqueio é difícil. Quem disser que não erra bloqueio, ou não faz, ou está mentindo. Tem altura, tem tamanho da língua óssea, tem ângulo da mandíbula, tem um monte de agulha coisa. correta. Agulha correta. Então, tem N fatores ali. Aí a gente tem as causas da escolha da solução, porque, por exemplo, um anestésico sem vaso não vai me trazer um tempo de trabalho adequado, uma anestesia profunda, vai deixar muito a desejar. A gente tem a característica de alteração patológica. A endo é a disciplina, a especialidade que mais sofre com falha de anestesia. Tem uns trabalhos mostrando, por exemplo, que as fibras envolvidas em problemas endodônticos, quando você tem aquele molar com pulpite, aquele que o paciente fala assim, nossa, meu coração está batendo aqui dentro do dente, de tanto que está doendo. Eles reagem até 4 vezes menos a anestésico local, os canais de sódio dessa região, e esse paciente tem 8 vezes mais chance de ter dor transoperatória, falha de anestesia. Aí tem alteração de pH da região, enfim, um monte de condições de tecido que pode alterar. E também tem a forma com que o dentista guarda o anestésico dele. Que a gente pode dizer que é uma alteração de falha farmacêutica. Por quê? Aquele cara que anda no carro, né? Exato. Endodelivery, né? Eu falo muito isso para os alunos. Vocês largam o anestésico no porta-mala do carro. Quantos graus dá o porta-mala do carro? 60 graus, 80 graus, sei lá. Sol de Piracicaba. Exato, imagina. É um deserto do Saara, né, praticamente. Aquilo vai degradar, obviamente. Degrada o vasoconstritor. Ele não degrada o sal.
Ele degradou o vasoconstritor. O vasoconstritor é muito sensível à luz, temperatura, esse tipo de situação. Então, tem vários aspectos aí que podem contribuir para a falha. Mas tem paciente menos reativo, com toda certeza. Tem. E você comentou uma coisa legal que me deu um insight aqui. Você comentou do anestésico sem o vasoconstritor, né? E nós da cirurgia, geralmente, tem uma certa rixa ali com o cardiologista. Putz, cara, como que eu posso fazer uma cirurgia sem o vasoconstritor, né? Eu mando carta, a gente quer ser bonitinho, tudo dentro da normalidade, ter respaldo jurídico, né? Não, corta o AS, usa e sem vasoconstritor. Você acha que falta uma interação do conhecimento da anestesia do dentista para a anestesia que eles estão acostumados? Acho que tem dois lados. Eu tenho... Hoje, como a gente tem a faculdade de medicina, né, lá na São Leopoldo, a gente tem uma convivência muito grande com os médicos. E convivendo um pouco com eles, eu já escutei perguntas do tipo: quando o dentista me manda carta, o que ele quer? Eu não mando no dentista. O que ele quer de mim? Então, tem muitas vezes esse lado de talvez o dentista não comunicar exatamente o que ele quer. Então, quando eu mando uma carta para um médico, para a gente ter aquela comunicação que é ética, né? Porque é um paciente em comum, normalmente eu explico, o paciente fulano de tal compareceu para o tratamento, relatou ser cardiopata, porém não soube dar detalhes da doença, a pressão aferida no dia da consulta inicial foi tal, ele relatou tomar tais e tais medicamentos, ele vai ser submetido a um procedimento sob anestesia local. A dose utilizada vai ser baixa, as concentrações de vasoconstritor que a gente usa são mínimas, mas peço considerações cardiovasculares frente ao desconhecimento do paciente. E aí talvez eu receba uma resposta diferente. Mas pode ser, que ainda assim venha uma resposta do tipo, paciente liberado, usar sem vaso. O que eu sugiro é mandar para esse médico a carta de volta dizendo, olha, atualize-se, leia a literatura anexa. Porque, como eu falei, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publica periodicamente, acho que a última, se eu não me engano, é 17 ou 19, diretrizes perioperatórias de pacientes cardiopatas. E eles têm 2, 3 páginas dedicadas à odontologia, falando exatamente que o benefício de usar o vasoconstritor supera o risco, desde que ele seja usado da forma correta. Com cautela. Dose baixa, cautela, aspiração, para um bom controle de dor. Então, eles falam que a analgesia, que o anestésico vai promover, é um benefício maior do que o risco que ela vai induzir. Tá? E hoje a gente tem revisão sistemática, com meta-análise. A gente teve um aluno de doutorado, né, aluno do professor Rogério, que a gente trabalha muito junto, e aí ele fez uma publicação mostrando que o uso do vasoconstritor em paciente cardiopata compensado dentro dessas recomendações é seguro. Então, talvez levar um pouquinho de informação também para o médico. Pode ser que ele seja aquele tipo, tô no pedestal aqui, né? Tô no altar e estou inatingível. Sim. Mas, assim, hoje eu vejo que uma boa parte deles ainda é receptivo, né? Quando você tem essa troca, manda literatura, né? E é uma troca importante, né? Principalmente desse caso que a gente está citando do cardiopata. Com né? certeza. Eu vejo muitos colegas e gera muita discussão, questão... eu vou fazer uma cirurgia, o paciente toma anticoagulante, antiplaquetário, eu vou pedir para ele parar 5 dias. Cara, como assim? Nós pedimos para ele parar? Jamais. Né? Pô, manda uma carta pro médico, né? Às vezes o cara teve um AVC e não pode parar o anticoagulante, né? Exatamente. Mas o dentista faz isso direto. Faz. E essa diretriz perioperatória que eu falo pro dentista ler aquilo, né? 3 páginas dentro de um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles falam um pouquinho sobre o antiagregante, sobre o anticoagulante, que a aspirina, de forma geral, quando ela é usada de forma isolada, como antiagregante plaquetário, ela não é recomendado suspender. O clopidogrel e outros que são muito mais potentes que a aspirina como antiagregante, aí tem aquela possibilidade da substituição que o médico pode fazer, usar a heparina, parar, enfim, né? Os anticoagulantes, a gente tem os NOAC, né, os novos anticoagulantes,
Mas a varfarina, ela, assim, é muito bem conhecida, né? A varfarina, ela tem um exame específico de você fazer uma avaliação a longo prazo aí, que o paciente faz periodicamente, que é o RNI ou INR. Então, é recomendado que o paciente faça isso 24 horas antes do procedimento, para você ver se você está dentro da margem de segurança. Então, a literatura mundial vai te falar que um RNI até 3... hoje é ok para um procedimento odontológico de rotina, a não ser que seja uma mega cirurgia. Aí você vai conversar com o médico para ajustar. Os novos anticoagulantes, tipo Xarelto e companhia, eles têm um tempo menor, né, de uso, e o RNI não é um exame preditivo para esse tipo de anticoagulante, mas vale essa interação, né, com o médico, com toda certeza. Ô, Ju, e quando a gente falou bastante dessa parte de anestesia, né, de maneira... uma indicação não tão legal, falta de informação. E para os medicamentos? Aí é uma festa, né? Porque o brasileiro tem o hábito da automedicação muito, assim... enraizado, sedimentado, né? Exatamente. Né? E a gente tem, paralelamente a isso, uma facilidade muito grande de comprar medicamento. Muito. Mesmo os medicamentos que não são de venda livre, aqueles que quando você vai na farmácia ele está na estante ali como self-service, né? Que são os OTC, os over-the-counter, ou seja, os de venda livre, eu consigo encostar no balcão da farmácia e pedir. O que a farmácia vai provavelmente me restringir a venda são os controlados, né? E aí aqueles que têm retenção de receita ou os que precisam de notificação de receita. Mas fora isso... provavelmente eu consigo comprar. Da mesma forma que eu compro, o paciente compra. Então, é muito comum ter uma farmacinha em casa. A gente tem outro grande problema. Se eu prescrever para o meu paciente tomar um comprimido de dexametasona 1 hora antes do procedimento, porque ele pode ter edema, e ele comprar uma caixa, ele vai ter 20 comprimidos. Ele vai tomar um. Qualquer coisinha, o dexametasona. Exato. Vai E aquele remédio do dentista era tão bom, né? E aí ele tá com dor nas costas, ele vai tomar. Ele tá com dor no pé, ele vai tomar. Enfim. E vai dar pro amigo dele, pro vizinho, né? Pra sogra, enfim, sei lá pra quem que ele vai dar. Né? Então, isso é um grande problema. Né? A gente tem dificilmente esse fracionamento de doses. No serviço público, quando a gente trabalha no serviço público, você normalmente prescreve pelo nome do princípio ativo, né? Não pelo nome comercial. E aí você pode colocar exatamente o número de cápsula, comprimido, que você quer. E teoricamente o paciente recebe o fracionado. Mas se ele for na farmácia comprar, ele vai comprar a caixa. Você sabe que é igual quando a gente foi nos Estados Unidos, que a gente teve que comprar o comprimido. Lembra que a gente teve que usar o seguro? Eles mandaram exatamente o número. Exato. Isso é o ideal. Porque aí a gente não tem sobra. Aí não tem farmacia em casa, né? E é sério, né? Eu lembro até do episódio, estava na residência lá ainda, em Valinhos, e chegou um paciente com uma úlcera gástrica, com dente infeccionado e tal. A gente foi avaliar, o pessoal da Buco avaliar o dente, né? Mas a gente pesquisa o histórico. 25 dias de nimesulida. Exatamente. Por conta da dor do dente. É isso aí. 25 dias seguidos com nimesulida. Eu só tenho uma observação. O fígado dele é forte. Forte. Porque a nimesulida é altamente hepatotóxica. Tem uma revisão sistemática com meta-análise publicada na PLOS, que é uma puxa revista, impacto grande, agora de 2020, falando sobre hepatotoxicidade da nimesulida. A nimesulida, ela acho que é proibida em alguns lugares, não é? Vários lugares. Ela nunca foi aprovada para uso nos Estados Unidos, ela foi proibida em alguns países na Europa, principalmente pelo impacto de hepatotoxicidade. Ninguém nunca disse que ela não é boa como anti-inflamatório, tá? Mas ela tem esse viés da hepatotoxicidade. Cara, 25 dias. E aí, realmente, por isso que eu brinquei, né? Ele estava com dor de estômago, com úlcera, enfim, mas... com certeza, se eu visse um caso desse, eu ia perguntar, mas e o fígado, né? Como que estava? Tem um caso relatado, tudo bem, que é um relato de caso, né? De uma paciente de 49 anos que tomou nimesulida 3 dias e fez falência aguda hepática. Nossa. Muito provavelmente ela já tinha algum problema que talvez ela nem soubesse, né? No fígado. E aquilo agudizou ali em função da hepatotoxicidade.
Mas a literatura tem esses relatos e hoje a gente tem uma revisão sistemática com meta-análise falando sobre Dentro isso. dos anti-inflamatórios, ele é o pior para fígado? Ou Em não? termos de hepatotoxicidade, ele é o que vem chamando mais atenção, É o né? que as pessoas estão na mais literatura, utilizando. né? E no Brasil virou uma febre, né? De nimesulida, tá? Pra tudo, Quando eu brinco que quando eu estava na graduação, os pacientes normalmente quando eles tinham dor, eles chegavam tomando Cataflam, né? E aí teve a onda do Cataflam, tudo, né? Do diclofenaco. Hoje, nimesulida. o paciente já chega tomando nimesulida. Mas é mesmo. Porque é barato, acessível e não sei da onde que caiu no bem comum aí, e aí virou uma febre de utilização. Progressão, Ju, entre a pessoa começar a se automedicar e ela ter de fato um problema. Depende muito do uso, obviamente. Depende muito do uso, da dose, da medicação. condição que o paciente já tem, depende de uma série de fatores. Mas hoje os anti-inflamatórios são os piores para isso. Os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroides, tá. eles são uma classe que preocupa no sentido de efeito adverso, porque a gente tem esse caráter, muitas vezes, de hepatotoxicidade, todos eles são nefrotóxicos, porque todos eles interferem em prostaglandina renal, então eles vão alterar a filtração glomerular, eles são drogas nefrotóxicas, eles têm muita interação medicamentosa, vários grupos diferentes de drogas. Como eles são inibidores da ciclooxigenase, eles também alteram tromboxana, então pode até interferir em sangramento e outras situações. Eles são um grupo que tem uma relação próxima com asma e alergia. Então, é um grupo que a gente usa muito, né? Tem várias vantagens terapêuticas, mas ele também tem esse viés de muita preocupação. Então, eu brinco que às vezes o dentista fala assim para mim, professor, eu vou prescrever um anti-inflamatóriozinho. Me dá até arrepio, né? Porque esse negócio de zinho, né? Parece que é um negócio inofensivo, né? Mas não é. É uma classe que deve ser respeitada. A gente usa, tem aplicabilidade terapêutica, óbvio, né? Mas eu tenho que ter muita responsabilidade na indicação, no tempo de utilização. É que vira meio que um padrão, né? O dentista, todo Engessa. paciente, sei lá, nimesulida, amoxicilina, sei lá o quê. Fica engessado. Pra todo paciente. Fica aquela Deixa a coisa receita engessada. pronta só para colocar data, nome, né? Exato. Na verdade, a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 80, ela fala sobre o uso racional de medicamento. O que é o uso racional? Individualizar a terapêutica para cada paciente de acordo com o perfil que ele apresenta, com a característica dele, com a condição clínica que ele está desenvolvendo, pelo menor tempo possível, pelo menor custo possível, para ele e para a comunidade. Essa é a definição de uso racional de medicamento, né? Quem pratica isso? Pensando em prescritores? Poucas pessoas. É a minoria. E isso vem de uma recomendação lá da década de 80. O Brasil tem um comitê instituído de uso racional de medicamentos a partir de 2006, 2007. Se você entrar no site do Ministério da Saúde, tem uma aba lá só de uso racional de medicamentos, né? Mas o Conselho de Farmácia faz algumas campanhas, mas ainda assim é pequeno, né? Ainda a gente tem muito problema. Também a gente acha que tem muito problema relacionado à própria indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é muito forte, com muito toda forte. certeza. Porque eu fico imaginando, hoje, realmente, faria todo sentido, igual nos Estados Unidos, entregar exatamente O número certo de número comprimidos certo, para o isso tratamento do faz paciente. todo sentido. Ele vai comprar a caixinha, vai ficar lá, ele vai usar. Vai usar aquele resto que vai ficar lá, né? E às vezes medicamentos até que têm, vamos dizer assim, um impacto maior. Então, vou dar um exemplo. Imagina que na casa do paciente alguém teve uma dor na coluna e aí foi prescrito para esse paciente um Tilex, né? Um paracetamol com codeína. Codeína é uma droga de ação central, ela é um derivado opioide, né? Ela tem todo, né, um cuidado ali na retenção da receita, é uma droga de controle especial, ela é uma droga que pode promover alteração de consciência, tem uma margem de segurança pequena entre dose tóxica e dose terapêutica, tem uma série de recomendações ali. É uma droga que potencialmente induz vício, né? Os Estados Unidos hoje tem um problema enorme com vício de opioide, então esse paciente vai tomar quantas doses daquele Tilex que vai ficar ali? Sei lá, 4, 5 dias, enfim. Sobrou lá. O cara vai ter dor de dente. Ele vai tomar. Esse remedinho aqui foi bom. Aí ele toma um Tilex. Aí ele vai lá no seu consultório, que você ia fazer uma sedação para ele, por exemplo, para fazer um procedimento.
Aí ele já usou um opioide que é um depressor. E às vezes ele não te avisa. Por quê? Quando você pergunta para o paciente, você toma algum medicamento? O que ele fala? Não. Não. Aí você começa a perguntar. Às vezes ele fala, eu uso um remédio para pressão. Mas o que ele tomou por conta, às vezes ele esquece de falar. Ele não acha importante. Porque estava lá na casa dele, ele tomou, não é uma rotina dele. Então, eu mudei um pouco a anamnese, eu pergunto para o paciente, toma algum medicamento? Toma algum medicamento por conta? Toma suplemento? Toma vitamina? Toma algum medicamento manipulado? Toma fórmula? De ontem para hoje, você tomou algum medicamento? Qualquer um que seja, mesmo que seja um analgésico, E aí a gente acaba descobrindo muito mais coisas, né? E é engraçado, porque você pergunta assim, você toma medicação? Não. Tem pressão alta, diabetes, toma remédio pra dormir, depressão. Isso eu tomo. Eu tomo sertralina. Eu tomo isso aqui pra dormir. Minha pressão um pouquinho alta. Eu falo... Aí vai aparecendo, né? Vai aparecendo. É interessante também, falando dessa parte de terapêutica medicamentosa, né? Tratando-se de antibiótico, da antibiótico-terapia. Nós temos a classe como um todo, né? O apreço pela amoxicilina, como se ela fosse a rainha do nossa odontologia. Como que você enxerga, né, o profissional passando a amoxicilina sem saber a região, né, a bactéria que ela quer atingir, enfim? É um antibiótico que ela pode fazer mal numa dosagem inadequada? A amoxicilina, que é uma penicilina, né, semissintética, ela tem um apelo muito interessante para a odontologia, porque a maior parte das nossas infecções odontogênicas, elas têm aquele caráter misto, né? E aí a gente tem um espectro da amoxicilina que é um espectro aumentado, né? Então, assim, ela tem essa justificativa, né, de uso com frequência da amoxicilina em termos de microbiota que a gente tem na cavidade bucal e do que a gente vê em infecção odontogênica, ela normalmente é uma opção interessante. Ela é um bactericida, então ela realmente é preferível quando a gente compara com bacteriostáticos, né? Mas, obviamente, que ela é muito mal usada muitas vezes. Mal usada no sentido de uso desnecessário, de uso indiscriminado, e às vezes realmente, né? Será que quando eu tenho uma infecção mais complexa, por exemplo, sei lá, uma pericoronarite que evoluiu com um aumento de volume, eu tenho já, né, uma região ali submandibular que já está ameaçada, será que ela sozinha vai dar conta? Muito provavelmente não. Né? E aí, realmente, às vezes a escolha falha nesse sentido. Raramente, exceto numa infecção que está sendo tratada dentro do hospital, talvez junto com a infecto, pensando na buco, isso é mais frequente, raramente vai ser feito um antibiograma, por exemplo, ou um exame de cultura, né, para ver o que vai ter ali numa infecção odontogênica. Né? Cara, isso é muito bom, é essencial. E quem tem ideal, né? Quem tem essa possibilidade, normalmente é o buco, que tem o paciente inserido no contexto hospitalar e normalmente está conduzindo o caso muito conjunto com a infecto e assim por diante. E aí, sim, a gente tem provavelmente uma oportunidade de fazer uma coisa muito mais específica. Né? Nas infecções odontogênicas mais normais, vamos dizer assim, né, entre aspas, de dia a dia de consultório, o dentista falha principalmente quando ele não associa ou pensa só na moxi e talvez não entenda que muitas vezes ele vai ter que associar um metronidazol e até às vezes pensar num clavulanato associado com a moxi. Ou quando não passa nada. Ou quando, exatamente, aquilo é sobremedicação. Né? Ju, e o uso indiscriminado do antimicrobiano vai selecionar a cepa resistente, né? Ju, e você falou antes dos opioides, né, e essas medicações depressoras, e qual o risco disso para a sedação? Na verdade, o risco é assim, toda vez que eu somo depressor, eu tenho um risco aumentado de fazer uma ação central de depressão respiratória, não uma parada respiratória, mas uma hipoventilação, uma dessaturação, uma hipóxia, alguma coisa nesse sentido. E que talvez pegue o dentista desprevenido, porque ele nem imaginava que aquele paciente tomou um opioide, por exemplo. Né? Porque às vezes ele tomou por conta. Exato. Ou às vezes o dentista pode dar alguma medicação ali dentro e ainda fazer a sedação. E essas medicações que
de rotina a gente prescreve, raramente elas vão interagir ali com os sedativos. Pensando no anti-inflamatório, no antimicrobiano, no analgésico de ação periférica. Isso aí a gente não tem essa preocupação. É mais realmente... Qual é o nome daquela outra medicação? Qual? Aquela que a gente estava falando? Midazolam? Midazolam. O midazolam é um sedativo. O midazolam é um benzodiazepínico. O midazolam, dependendo da dose, ele vai ter uma potência maior de depressão do sistema nervoso central. É outra medicação que a galera tá dando na recepção para fazer sedação Então, do por isso paciente. que eu tô perguntando. Às vezes já Não, o midazolam, né, a marca referência é o Dormonide, o próprio nome já diz, né? Ele é bem hipnótico, ele tem toda essa característica de um sedativo comparado com outros da classe, talvez um pouco mais potente. E ele, obviamente, precisa de monitorização. Mas qual é a indicação da dermanite? Para nós, odontologia, redução da ansiedade. Mas ele é um sedativo, ele é um hipnótico, ele é um relaxante muscular, ele é um anticonvulsivante. Ele tem múltiplas aplicabilidades terapêuticas. Tem que ficar alerta às indicações, né? Você Só pega que... um senhor de 80 anos, uma senhorinha magrinha. Exato. Um obeso enorme, vai relaxar. Você tem relaxamento de via aérea superior, você tem um monte de coisa para levar em consideração. O que eu acho muito complicado é que, às vezes, o dentista quer sedar o paciente, isso é ótimo, mas ele não sabe que para sedar o paciente, ele tem que monitorar o paciente. Com certeza. E não é aquele oxímetro do dedinho. Né? É um oxímetro que me dê um alarme, que eu possa colocar máximo e mínimo, que eu consiga individualizar, que fique ali na minha frente, que eu consiga ter uma visão geral do que está acontecendo ali. Mesmo por uma sedação oral, eu acho que é imprescindível monitorar. Eu digo eu acho, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Pelo menos para nós aqui, como regra, Brasil. Se você pegar, por exemplo, guideline americano, da ADA, eles têm a recomendação. Você vai fazer sedação minimamente, por qualquer via, oxímetro, obrigatório. Isso que você falou. Saturação parcial de oxigênio, frequência cardíaca, monitorização de pressão arterial, obrigatório. Vai fazer uma sedação moderada, eles recomendam que você tenha, além disso tudo, um eletrocardiograma, um esteto pré-cordial e algumas outras formas de monitorar ali o paciente para você ter mais segurança. Mas isso está lá escrito no documento da ADA, né? Então, assim, lá para eles é obrigatório. Para nós, a gente não tem essa regulamentação e até hoje, atualmente, o Conselho Federal de Odontologia está sendo cobrado para se posicionar em relação a regulamentações de formas diversas de sedação para odontologia. E com razão, né, Jô? Porque você pega a sedação também hoje é uma terra de ninguém, né? Da especialidade. Com razão. Assim, é necessário regulamentar. Cara, regulamentar em que sentido? O que pode, o que não pode, como que vai fazer, qual é o curso, carga horária, o que tem no consultório, que tipo de preparo tem que ter, como que tem que monitorar, que é basicamente o que o americano faz, ou que o europeu faz, ou que o japonês faz, enfim. Não, como se não bastasse a sedação oral, agora o dentista está fazendo sedação venosa. Eu vi dentista dando curso de sedação venosa. O dentista. O dentista, sem nenhum médico do lado. Falei, cara, se esse cara cai numa braquicardia, sabe entubar? Você sabe... Cara, não tem noção. Eu hoje... isso é assim, bem polêmico e sempre me perguntam, né, a minha opinião sobre isso. Eu sou 100% a favor da sedação em odontologia, porque é uma ferramenta muito interessante, desde o manejo de um autista, de um paciente especial, para possibilitar fazer o procedimento para ele, tudo bem? Até evitando emergência médica num cardiopata, enfim. O conforto para o paciente, a endo usa muito no sentido de melhora de qualidade anestésica, só que a gente precisa saber o terreno que a gente está pisando, com certeza. Até onde eu vou, o que o meu preparo me garante resgate do paciente no momento que eu quiser, no momento que eu entender que eu preciso resgatá-lo, qual que é o seu preparo para lidar com intercorrência, porque intercorrência vai acontecer. Intercorrência acontece. Sim. O cara que é bom é o que sabe lidar com a intercorrência. Porque ela vai acontecer. Às vezes a gente cerca de todo lado, mas
Acontece. E puxando um pouco o saco agora, eu fiz o curso lá de intercorrências médicas e odontologia com vocês, lá na Mandic. Quem estiver escutando, eu queria que você falasse um pouquinho da forma desse curso, da importância, né? Porque hoje é engraçado, porque às vezes acontece da paciente ter uma síncope, Sim. né? Da paciente ter ali, vomitar, né? Desmaiar. Aí o auxiliar fica desesperado. Parece, chama a ambulância, não sei o quê. Falei, não, calma. Você tem que ter calma, você tem que saber controlar a situação, né? Saber o que você está fazendo, saber o que você fez, saber o histórico dessa paciente. Porque estando tudo nos trilhos, já acorda, tá tudo bem, volta pro procedimento. Com certeza. É o que mais acontece, né? É o que acontece, né? Então, é importante a gente dissipar a informação de que tem cursos preparatórios para a gente lidar com essas situações, né? Tem curso, a gente tem o curso de imersão em emergência com simulação realística. A gente tem um laboratório muito legal de simulação realística que a gente usa junto com a medicina. E a gente tem os robôs, eu consigo simular arritmia, parada, infarto, alergia, asma, e por aí vai. A gente tem também alguns atores que contribuem para a convulsão. Isso é muito legal. Né? E a gente monta o cenário odontológico no contexto da cadeira odontológica, com o caso odontológico. E o dentista tem aquela vivência, né? E a gente depois tem o debriefing, que é uma discussão do caso. Treinamento de habilidade, né? E algumas aulas teóricas. É um curso de 16 horas, mas a gente acaba alongando muito mais, né? É só para dentista, Ju? A gente faz para dentista e às vezes o pessoal leva auxiliar. É isso que eu ia perguntar, pode. Da equipe, né? Porque é interessante treinar a equipe, né? E essa questão do teatro é muito legal. Eles colocam a gente numa sala, como se estivesse atendendo, eu atendendo outra pessoa, e daqui a pouco o paciente, que é um ator, começa a passar mal. Aí daqui a pouco entra o parente, o marido, o filho, começa, doutor, o que está acontecendo? Para te desconcentrar do momento ali do atendimento. Você fala, para! É como se tivesse. Porque é o que vai acontecer, ali, né? Na real. O que você tem que basicamente fazer? Ligar, é isso, né? Sinais vitais, eu não sei. É lidar com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Vale muito a pena. Caramba, que... Mas assim, é um curso muito difícil de fechar, porque as pessoas não valorizam, né? Até acontecer. A maior parte dos alunos que vêm fazer o curso provavelmente já viveu alguma coisa próxima disso, ou é professor, dá aula e às vezes começa a ver coisas que os alunos fazem, quer ter um pouco mais de segurança. Mas assim, ainda é um curso que difícil de fechar a turma. A gente tinha um previsto para abril, não tivemos procura. Agora ele está aberto de novo para 6 e 7 de junho. Né? E assim, muito difícil. Viu? A gente brinca que a gente fica ali laçando o aluno no laço para levar para fazer o curso. Mas você sabe que agora você até me deu um insight aqui. Sabe o que seria o ideal? Até para nossa equipe. Vai entrar, fazer o curso. Sim. Sabia? Porque critério, né? Porque vamos supor, igual o Matheus tem um curso e eu não tenho esse curso. Se o Matheus não estiver lá, ferrou. Lascou-se. Lascou-se, eu não sei. Então, como ele faz as cirurgias, mas não vai acontecer só numa cirurgia. Pode acontecer em qualquer situação. E agora a gente tem uma derivação, né? Também, que a gente tem o EMOD, que é o Imersão em Emergências para o Paciente Adulto. E a gente tem a versão pediátrica também, porque são dois mundos muito diferentes, né? Então, a gente fez um específico para pediatria, para deixar ali esse mundo pediátrico. A gente brinca que a criança é um serzinho completamente diferente, né? Não é um adulto em miniatura. Tudo é diferente, né? Causa de parada, enfim. Anatomia, enfim. Quando você vai ter curso, Ju? Agora, 6 e 7 de junho. Mas já tem depois outra data? Ainda não? Ainda não. A gente lança, vê se vai fechar. E aí, não tá aqui, né? Se fecha, aí a gente marca outra, enfim. Não, pelo amor de Deus, você tá achando que você tem que fazer? É um diferencial. Não, e não é só ela, é médico. Exatamente. É isso que eu ia falar. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu e o Rogério, a gente é dentista. Tem o Daniel, que é enfermeiro. E o doutorado dele é em simulação realística. Aí a gente tem os colegas que são médicos, né? Tem o Roberto, que é intensivista, tem um cirurgião geral, tem o outro Rogério, que é cirurgião pediátrico. Então, é uma equipe
bem E completa. esse negócio do ator é o mais legal, porque é diferente igual na faculdade. A gente vê o bonequinho lá. Aí todo mundo vai lá, faz a massagem cardíaca, faz não sei o quê. Mas quando tem um ator, você entra na adrenalina da situação, você tem né? a pilha ali, né? É. Ele começa a te dar uma pilhada Você ali. começa até a ficar ansioso, Sim. imagina, né? Nervoso. E muitas vezes a gente vê o aluno que está ali sendo testado, né? Vamos dizer assim, entre aspas, ele dá uma travada, ele né, não sabe muito bem como conduzir, a gente para a cena, acalma, conversa, explica, aí ele repete a cena. Então, aí ele vai se situando um pouquinho melhor ali de como lidar com aquela situação do estresse, né? Como gerenciar mesmo o ambiente, né? Muitas vezes ali. Tudo que é visto e vivenciado, Com a partir certeza. do momento que você tem uma nova experiência. né? Você, E, ó, já passou comigo Isso não deveria ser só para a área da saúde. Qualquer pessoa deveria ter. Porque, assim, uma vez aconteceu uma situação, Ju, nossa, foi traumatizante. Um cara, eu não sei se ele entrou na piscina, saiu, ele tomou um choque. Ele começou ele não conseguia respirar, ele começou a ficar roxo. Ninguém lá dentro sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Até chegar o bombeiro, morreu. Morre mesmo. Numa festa, não dá tempo, num churrasco. né? Eu falo, gente, as pessoas não sabem o que fazer na hora. Infelizmente. Às vezes a população ela não é instruída nem no número que ela vai ligar pro SAMU. Né? Então, às vezes, até o número do SAMU o pessoal tem dúvida. É verdade. Eu falo para os alunos na graduação, né, quando eu dou aula de emergência, que do lado da São Leopoldo tem um supermercado, né? E aí tem uma praça de alimentação. E às vezes eles vão almoçar lá. E eu falo, vai lá na praça de alimentação, dá uma de louco para a primeira pessoa que estiver passando lá e fala assim, olha, que número que eu ligo se tiver uma emergência médica? A maior parte das vezes as pessoas respondem 190. 190. Às vezes elas respondem... o número da polícia, Sim, da né? polícia, então. Às vezes elas respondem 911, que é o número de emergência lá nos Estados Unidos. 91. Por quê? O americano martela esse número na cabeça. E todo mundo assiste série americana, filme americano. Então, raramente a gente ouve um 92, né, do SAMU. Tá? Então, até a gente falha na cadeia de sobrevivência. Verdade. Até na ligação inicial. Né? Por exemplo, no treinamento de um suporte básico de vida, de uma RCP simples, de fazer, no mínimo, compressão até a chegada do desfibrilador. Que local que você frequenta no seu dia a dia que você sabe que tem um desfibrilador? Inclusive no nosso prédio, tanto de médico, dentista, não tem um desfibrilador. Por isso que é interessante fazer uma vaquinha, né? Sim, colocar lá numa área térreo, comum, né? por exemplo. Exato. Eu falo muito isso em aula. Às vezes o desfibrilador é um equipamento caro para o dentista comprar para o consultório dele. Mas se ele está num contexto como esse, num prédio, com um monte de dentista, médico, profissional da saúde, às vezes tem nutri, tem, enfim... compra um, coloca lá, né? Na área comum e todo mundo pode ser beneficiado, né? E tem uma incidência das maiores intercorrências durante o tratamento odontológico? A gente publicou um trabalho com essa temática em 2010. Tem um trabalho... Estou falando de âmbito Brasil, tá? A gente tem um outro trabalho que foi feito no estado de Santa Catarina, publicado em 2006. Mas quando a gente olha a casuística Brasil e o que a gente vê no mundo de forma geral, quando você tem uma publicação sobre intercorrência em consultório odontológico, ela é muito semelhante. Disparado, o que mais acontece é lipotímia seguida de síncope. Né? Então, aquela sensação de mal-estar seguida de perda transitória de consciência. O famoso desmaio. E você acha que a anestesia, o sal anestésico, está relacionado a essa síncope ou não? Com certeza não. A culpa não é do anestésico. A culpa é do estresse. Não é o sal, não é a solução anestésica. É o ato anestésico. O ato anestésico é o que mais promove medo para o paciente. Os alunos da graduação, quando eles estão no quarto ano, eles fazem o book fotográfico da formatura. Né? E aí eu falo para eles, é lindo, as fotos ficam super artísticas, né? Porque eles colocam gorro preto, máscara preta, luva preta, maquiagem, né? Cabelo todo feito para fora do gorro. Mas enfim, artisticamente é bonito. E aí ele me pega e tira uma foto com a carpule na mão, assim, né? Aquela puta agulhona. E coloca isso aonde? Na rede social. No Instagram. Quem que vai? No Instagram, muitas vezes no Instagram profissional, que ele vai fazer ali quando ele se formar, não é um bom cartão de visita. O que o paciente mais tem medo quando ele vai no consultório, pode ter certeza, é
o momento da anestesia local. Quando foi alguns trabalhos estudando aí, estímulos, né, que o paciente tem de medo quando ele vai no dentista, a gente tem, normalmente, anestesia, a trepidação, o barulho do motor, o visual metálico, agressivo dos instrumentais, visão de sangue. Mas, assim, o primeiro de todos, certamente, é o momento da anestesia local. E a sedação vem ajudar muito, né? Eu acho que... Com certeza. Há 10 anos atrás, a gente não tinha o nível de sedação que a gente tem hoje, né? A acessibilidade, não, exatamente. né? O conhecimento, a difusão da sedação para odontologia. A gente está num momento muito interessante para a sedação na odontologia, porque está em discussão. E, por um lado, preocupa muito a forma, muitas vezes, com que isso é colocado em mídia, tipo Instagram, TikTok, que parece uma coisa, muitas vezes, até meio banalizada, e isso é muito errado, mas, por outro lado, levanta a discussão, e isso é bom. Então, a gente nunca teve, talvez, exceto lá atrás, em 2004, quando teve o fórum de discussão da sedação inalatória, nesse espaço de tempo a gente não teve uma grande discussão sobre sedação como a gente está tendo agora e como o conselho está sendo cobrado agora para discutir regulamentação de sedação. E volta a falar que a importância de você estar habilitado para fazer aquilo, né? Ter um treinamento. Você tem que fazer exatamente. um curso, né? Ter habilitação cadastrada, registrada é muito importante definir níveis de sedação, né? Até onde é seguro dentro de um ambulatório, um consultório. Que tipo de estrutura que eu devo ter? Que tipo de treinamento que eu devo ter? Que tipo de droga vai ser utilizado? Né? Então, definindo isso e, claro, capacitando o dentista de forma adequada, eu tenho certeza que a gente tem uma tendência a evoluir bastante nesse sentido. Em segurança, conforto e tudo que a gente puder trazer de benefício para o paciente. Né? Mas eu acho muito importante também dizer que essa interface de trabalhar com anestesista é bem-vinda também. Né? Porque toda vez que a gente tem essa integração das áreas da saúde, provavelmente quem vai ganhar é o paciente, né? No sentido de segurança, de um contexto multidisciplinar ali, né, em que o paciente pode ser favorecido. Então, é bem importante discutir essa temática. E aproveitando o gancho, qual que é a sua opinião sobre a associação de sedações? Você fazer, por exemplo, uma associação da sedação via oral, o midazolam, do hormonídeo, por exemplo, e utilizar ainda um nitroso. O que você acha? Essa associação, ela pode ser feita, só que eu tenho que ter em mente que eu estou juntando o depressor. Então, potencialmente, eu estou indo para outro nível de sedação. A gente tem uma variabilidade biológica muito grande. A grande vantagem da sedação inalatória é a reversibilidade. Eu tiro a hora que eu quiser. Né? Em 2, 3 minutos não tem mais nitroso circulante ali no paciente. Então, eu consigo cortar a sedação no momento que eu quiser. E isso me dá uma margem de segurança muito boa. Né? Então, associar depressores é uma prática realizada não só aqui, mas em muitos países, e tem muita literatura sobre isso. Né? Então, isso é realizado, mas muitas vezes o que eu preciso entender é como isso é realizado, como que esse paciente está monitorado, como que foi a triagem pré-operatória, como que foi feito a anamnese, que tipo de avaliação pré-operatória foi feita. Por exemplo, às vezes eu falo pro aluno, ele quer fazer acontecer, né, na sedação. Ele quer juntar depressor, ele quer fazer tudo. Mas ele não consegue me responder uma pergunta simples. Qual é a escala de Mallampati do seu paciente? Qual a classificação Mallampati do paciente? Você olhou a via aérea dele? Esse paciente tem índice de massa corporal acima de 35? Como que é o pescoço desse paciente? Qual a mobilidade dele de cervical? Ele tem macroglossia? Ele tem algum tipo de indicativo de uma via aérea difícil? Então, aí, perceba, se acontecer alguma coisa, ele vai ser pego desprevenido. Né? Então, claro, é possível treiná-lo, mas é exatamente aí que eu digo. O que o dentista precisa saber para poder fazer? Então, associar um midazolam pré-operatório com um nitroso, ok. Porque eu consigo tirar o nitroso a hora que eu quiser. Mas que dose de midazolam?
Como que ele está sendo... A via oral é uma via que não permite titulação. Então, vou dar 7,5, não deu o que eu queria, vou dar mais 7,5, não deu o que eu queria, vou dar... Não existe isso. Muda completamente a farmacocinética. A via oral não é uma via titulável. Então, se você me disser assim, eu vou dar uma dose de midazolam e vou complementar com nitroso, titulação lenta, paciente monitorado, eu fiz uma avaliação pré-operatória, via aérea dele ok, não tem nenhum tipo de indicativo de problema maior, não é um paciente que tem apneia do sono, enfim, tem lá todo um checklist. Provavelmente vai ser tranquilo, ele está monitorado, está tudo controlado. Agora, fugiu daí, sei lá o que vai acontecer. Perfeito. E o dentista brasileiro é peitudo, né? Sempre muitas vezes o profissional é ousado. Você vê, mas, você vê pra fora, o próprio americano, ele tem carrinho de anestesista dentro de todo o consultório, praticamente. Ele tem desfibrilador, normalmente eles têm, sim. Um preparo de emergência médica. A maior parte dos estados, eles são obrigados a renovar a carteirinha dele de socorrista a cada 2 anos. Então, eles têm um nível de atenção maior. Eles têm que comprovar um número de educação continuada, né? De horas de educação continuada por ano para continuar exercendo a profissão. Então, eles têm uma cobrança maior, sim, nesse sentido. Por exemplo, para fazer uma sedação endovenosa nos Estados Unidos, existe um curso, que é um curso de sedação moderada, da utilização endovenosa, e são permitidas apenas 2 drogas, e ele tem obrigatoriamente que já ter feito o curso de suporte básico, suporte avançado de vida. Ele tem obrigatoriamente que já ter feito outras formas de sedação, incluindo a sedação inalatória. Então, ele tem uma escala, né, de cursos que ele faz. E aí ele vai variar de estado para estado, mas ele tem minimamente 60 horas de teoria e 20 casos que ele tem que completar. Não é 20 casos que ele participa, é 20 casos dele durante o curso. Lá existe também a possibilidade da residência para fazer outras formas de sedação, e aí ele tem 3 anos de curso para isso. Então, essa forma de ensinar e essa regulamentação, não estou falando que a gente vai trazer direto para cá, porque são contextos muito diferentes, mas a gente tem como se basear nesses modelos, para mostrar o que é seguro. O checklist de segurança, o equipamento, como treinar, o que é importante em cada nível de depressão do sistema nervoso central. Eu acredito que também as empresas, de modo geral, elas vendem muito as vantagens, mas obviamente que elas não vão falar de todos os riscos. E aí, aí junta 2 coisas, a falta de informação do profissional e às vezes até o profissional que, sei lá, não... Acho que às vezes nem é para ser dentista, sabe? Tá tão preocupado só com o cifrão na cara do paciente, em vender. E não tá tão preocupado com todos esses riscos, até acontecer. Isso são 2 coisas, com certeza, que acontecem, e aí a gente tem, claro, esse apelo hoje, muitas vezes, da mídia, e que às vezes vende uma coisa de forma banalizada. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, Eu tenho um verdadeiro arrepio quando eu escuto alguém falando assim, vou fazer a técnica do cheirinho. Uma forma pejorativa, de falar da técnica. Então, acaba banalizando. E é uma coisa séria. Parece que é uma coisa, vou dar um gás lá, vou dar um cheirinho, Então, eu sou, assim, absolutamente contrária, a esse tipo de banalização da técnica. Óbvio que tem indicação, contraindicação, tudo tem contraindicação. Nada é uma técnica perfeita, Então, eu tenho que saber fazer essa triagem, vamos dizer assim, para operar. E além da sedação com nitroso, às vezes você pega um procedimento um pouco mais invasivo, por exemplo, vamos fazer um implante zigomático, que é de rotina nossa também. A sedação com óxido nitroso talvez não deixe o paciente tão controlado naquela ansiedade. Exatamente. E hoje a relação com o médico anestesista está sendo muito mais fácil também, perante esses procedimentos. Sim. Que é um mundo que os próprios anestesistas estão abraçando, que para eles está sendo muito lucrativo e legal de trabalhar. E é o que eu falo, às vezes, as pessoas falam assim para mim, nitroso não funciona. A minha pergunta sempre não funciona para quem? Não funciona para paciente de 3 anos. Realmente é um desafio fazer uma criança de 3 anos usar uma máscara.
Mas um odontopediatra provavelmente consegue condicionar esse paciente, mas não é na primeira consulta que esse paciente vai usar uma máscara. Sim. Não funciona quando eu tenho um procedimento muito invasivo, mais longo. Não é indicação. Tem suas indicações. Talvez não seja suficiente realmente para esse paciente que vai fazer um zigomático. E aí eu tenho alternativa, no caso de usar um anestesista junto ali no procedimento. Ou às vezes é um paciente que já é muito ansioso, já toma medicação. É um paciente polifármaco, é um paciente mais complexo. Então essa interface é bem-vinda. Com certeza. Pode haver benefício para ambos os lados. Não precisa ter uma guerra, né? Sim. Mas o anestesista, a medicina também tem que entender que a sedação leve a moderada, ela pode ser executada pelo dentista de maneira segura e que o dentista, se bem treinado, tem competência para fazer isso. Ô, Ju, eu sei que a gente está encaminhando para o nosso fim, mas antes disso, eu gostaria de colocar em pauta um assunto que é muito importante também para nós dentistas, que é o tratamento dos pacientes especiais e das crianças, né? Que, igual você mesmo comentou, é um mundo afora da nossa rotina, né? Quais são as principais alterações, os principais argumentos que nós temos que ter e ferramentas para tratar desses pacientes, tanto na posologia de medicamento, na anestesiologia, quais são os cuidados? Sei que não tem uma regra para todos, né? Mas o que a gente precisa nos alertarem? Então, assim, na pediatria, eu acho uma especialidade muito difícil. Eu falo muito isso quando eu dou palestra, curso, porque, na verdade, o odontopediatra, ele pega o bebê de 3 dias para fazer freio e ele pega o adolescente. E dentro dessa faixa, a gente tem uma variabilidade fisiológica gigantesca. Então, por aí já começa a ser difícil. Aí a gente tem, normalmente, a divisão em termos de fisiologia e de características de farmacocinética das drogas, 0 a 2 anos, 2 a 4, 5 anos, 5 a 10 anos, e aí a gente já tem praticamente um paciente reagindo dentro de uma normalidade aí de um paciente adulto, por exemplo. Então, claro que cada faixa vai ter um cuidado específico. Então, as crianças, de forma geral, elas são muito mais suscetíveis à sobredosagem de anestésico. Elas são muito mais suscetíveis a drogas depressoras do sistema nervoso central. Elas são muito mais suscetíveis a uma dessaturação rápida, né? A hipóxia. Para você ter uma ideia, se a gente pegar a epidemiologia, né, de cardiorrespiratória pediátrica no ambiente pré-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar, 80% das crianças que têm parada cardíaca para por causa respiratória. Então, a hipóxia leva a uma parada cardíaca, né? Então, muda completamente ali o contexto. Então, o que eu acho mais relevante, pensando na anestésio, na terapêutica, na pediatria, é o cuidado com dose. A soma da dose do anestésico tópico com o anestésico injetável. E que as pessoas nem lembram que o tópico vai ser absorvido. A benzocaína é um éster, ela está a 20%, e a preocupação com ela certamente não é toxicidade, porque ela tem uma absorção sistêmica menor comparada com uma lido, por exemplo, mas ela pode dar metemoglobinemia. Tanto é que ela foi, nos Estados Unidos, proibida para menores de 2 anos pelo FDA. O órgão que é parecido com a nossa Anvisa, vamos dizer assim, né? Então, tem uma série de recomendações, né? Calcular dose de medicamento em pediatria tem que ter muito cuidado, porque eu preciso levar em consideração o peso. Hoje, os trabalhos mais novos, por exemplo, os guias de recomendação da APD, da Academia Americana de Odontopediatria, ele fala que você tem que levar em consideração se o índice de massa corporal da criança está dentro de uma faixa normal para aquela idade que ela tem. Então, eu só posso usar o peso dela como referência se ela está dentro da faixa de normalidade. Então, existem algumas calculadoras, né, para fazer o cálculo de índice de massa corporal para a criança, em que você entra lá
a idade, o peso, a altura, e se é menino, se é menina, enfim. E aí ele te dá se a criança está dentro da faixa de normalidade. Se aquele peso pode ser um peso utilizado para um cálculo de dose, por exemplo, de medicamento. Mesmo a regra, às vezes não é regra, né? Exato. Ainda tem essas, né? E hoje a gente tem cada vez mais crianças com comprometimento sistêmico, né? Que talvez não tinham uma sobrevida e que hoje tem. Né? Então, essa complexidade sistêmica hoje também é maior. Né? E aí a gente tem, obviamente, o manejo comportamental, que é um desafio para um tratamento odontológico. E a sedação vem bem a calhar nesse sentido, né? Muitas vezes até de condicionamento do paciente. Então, é um mundo à parte. E é por isso que eu falo muito isso. Se você não gosta de criança, não trate. É uma filha do amigo, é um favor, é um sobrinho. Manda para o odontopediatra. Toda criança merece um odontopediatra. Sim. Ela precisa daquele profissional específico que tem um treinamento desde o manejo comportamental até um treinamento específico de como conduzir o caso dela, porque ela é um indivíduo completamente diferente de um paciente adulto. Né? Então, criança tem que ir no odontopediatra. Não é para ela ir num dentista que é o dentista do pai e da mãe. É para ir num odontopediatra. Tá? Eu falo muito isso. E hoje, ainda bem que a gente vê essa conscientização um pouco maior, né? Mas até um tempo atrás, dente de leite, larga lá, né? Para que tratar dente de leite? Vai sair mesmo, né? A gente ouvia coisa desse tipo, né? E não faz muito tempo. Né? Então, claro, né? Hoje a gente tem uma conscientização maior, com certeza, né? Com certeza. É isso aí. Para finalizar, deixo aberto o seu microfone para fazer aí as suas indicações, né, de cursos, falar um pouquinho aí da sua rotina, né, de onde te encontrar. Eu vou deixar aí o Instagram, né, como uma forma mais fácil de comunicação. Conforme a gente falou lá no começo, eu sou professora na São Leopoldo, em Campinas, né, na graduação e na pós-graduação. Trabalho bastante com pesquisa, ensino. A gente tem alguns cursos na área de farmacoterapêutica, emergência. Então, por exemplo, a gente é centro de treinamento da American Heart Association. Então, a gente tem um curso de suporte básico de vida para o profissional de saúde, com a carteirinha válida, internacional. A gente tem o curso de imersão de emergência, que é o curso com a simulação realística. A gente tem os cursos de sedação, de habilitação, né, de sedação inalatória, que a gente cumpre ao pé da letra a resolução 5104, né, que fala de carga horária, 96 horas. Ultimamente, a gente tem aumentado a nossa carga horária, porque a gente está inserindo o BLS já na habilitação. Na sua época não tinha isso, né, Matheus? Não. O que é BLS? É o suporte básico de vida. Tá. Então, é o famoso 2 em 1, né? A gente já colocou junto ali no pacote, no curso de habilitação, porque a gente acha muito interessante que o dentista já saia com esse treinamento, né? Aí a gente tem o curso de terapêutica, de imersão de terapêutica. A gente já fez algumas vezes online. Eu vou falar bem a verdade, eu cansei um pouco de aula online. A gente tomou um fartão, né, de aula online durante a pandemia, mas a aula online, ela possibilita o cara que tá, sei lá, tá longe de mim, né? Às vezes tá lá no Acre, enfim. A gente tem alunos de lugares bem remotos aí, que com certeza para ele facilita, né, a possibilidade do online. Então, a gente tem essas duas versões, né? A gente tem a imersão de terapêutica presencial e tem a transmissão online. Isso tudo tem no seu Instagram, Ju? Tem no Instagram, tem no Instagram. Conforme a gente vai lançando os cursos, a gente vai colocando lá normalmente. Como que tá seu Instagram? Juliana Ramaciato, tudo junto. Tá. Ah? Vamos colocar aqui que Ramaciato. Depois o Diego coloca. O Ramaciato é difícil de escrever, viu? Todo mundo erra. O Diego coloca. 2 Cs e um T só. Mas obrigado, viu, Ju, pela Eu que participação. agradeço. Eu sou um fã seu, assim, porque Imagina. eu tenho acompanhado você desde a especialização da Mandic, depois veio a Buco, sempre o CEDAR junto com vocês lá também, né? Depois fiz o curso de habilitação, né?
Então, já era uma pessoa que eu já falava para já que não tem que levar a Ju. tem que levar Com a Ju. perdão da palavra, tá? Ele falava, nossa, a Ju é foda. Não, porque é um assunto muito difícil, né? Igual a gente traz outros professores, igual já veio o Jorge Borax, que fala de anatomia. Sim. Cara, ele desmistifica a anatomia de uma forma que fica fácil. É a mesma coisa que você faz com a farmacologia. Então, agradeço mesmo de coração. E que venham novos programas mais específicos. A gente pode abrir até um chat aí para o pessoal mandar depois sugestões, né? Dúvida. Muito obrigado. Seu Instagram, vamos deixar o pessoal que não te O meu é conhece. Gestão Magna, é meu pessoal, e tem o da clínica lá de Prescaba, que é Caldeirão Odontologia. Então, sigam a gente lá nas 2 redes. Isso aí, o meu Dr. Matheus Caldeirão. Para você que é implantodontista, busca aí um pouquinho aí de cirurgia dentro da odontologia, segue lá também. Muito obrigado por mais um episódio, Luz, Câmera e Gestão. Até o próximo. E até o próximo. Tchau, tchau.